Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a montagem do elenco do Goiás e segundo o presidente do Verdão, Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, ele reconheceu os erros na montagem do time em geral, das contratações, tanto de jogadores quanto também de técnicos, nessa atual temporada de 2023. Ele até havia colocado uma meia-culpa a respeito dessas questões, de que um Goiás funcionando muito bem na parte administrativa, financeira, dando inclusive o direito até mesmo de deixar uma pequena reserva, digamos, de emergência, um dinheiro em caixa, que acabou inclusive sendo retirado, por conta desse pagamento de IPTU do CT, do Parque Anhanguera, nos últimos dias da Prefeitura de Goiânia. Depois eu comento mais especificamente a respeito desse assunto. O fato é que o Goiás, apesar de estar sim sendo bem administrado na parte financeira, no futebol deixa sim a desejar, principalmente nessa temporada de 2023. Nos últimos anos eu não considero, acho que 2021 o Goiás até mesmo fez milagre naquela Série B. No ano passado na Série A também um time com menos opções na questão de quantidade de jogadores, porém até bem montado se a gente pegar as possibilidades, contratações, achados, apesar da dificuldade do elenco. Nesse ano, o Goiás ele cometeu alguns erros idênticos, como por exemplo não ter um terceiro, um quarto zagueiro ali de reserva, de imediato, dentro da montagem do seu elenco, contratações de fato impactantes. E o Paulo Rogério Pinheiro reconheceu isso em entrevista à Rádio Band News, falando que o Goiás ele contratou muito mais, ou seja, priorizou a quantidade ao invés, digamos, só da qualidade. Isso porque, segundo ele, o Goiás tinha a quantia até mesmo dobrada da temporada passada, em comparação agora para esse ano, somente para investir em contratação de jogadores e também nos seus salários. O Goiás optou, ao invés de, por exemplo, contratar por conta de várias competições, Campeonato Brasileiro, Copa Verde, Série A, Campeonato Goiano e a Copa Sul-Americana, ao invés, digamos, de contratar apenas um jogador de 200, 300 mil, o Goiás optou por a contratação de 2 ou 3, pagando mais baixo, porém tendo a opção de número de jogadores de fato maior dentro do seu plantel por conta exclusivamente de mais competições. Inclusive até ele cita o exemplo do Atlético Goianiense na temporada passada, onde tentou buscar todas as competições ao mesmo tempo, utilizando sempre um time, digamos, titular, os melhores jogadores, tanto na Série A quanto na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Não acho que esse seja o único motivo que o Atlético caiu na temporada passada, porém você precisava revezar um pouco mais, principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro, porém com o rival na Série A, lutando contra o Z4 ou já bem encaminhado para o rebaixamento, é óbvio que a torcida ia ficar com o pé atrás, você jogando fora basicamente as chances de permanência. Então é sim uma situação delicada. Até havia comentado isso no pós-jogo, da partida contra o Cuiabá. Eu não acho que esse time do Goiás seja pior do que do ano passado. A questão dele é que aqueles jogadores diferenciais do ano anterior, o Goiás não conseguiu encontrar, principalmente em relação aos atacantes. Porque a defesa, na minha opinião, ela é tão boa quanto do que do ano passado. O Maguinho é melhor do que do ano passado. O Sandro é melhor do que qualquer um dos laterais que participaram pelo Verdão. O Caetano faz uma falta na saída de jogo, porém a zaga muito bem servida, com Bruno Melo, Sidmar e também o Lucas Alto. Meio de campo com Morelli, Willian Oliveira e Guilherme Marques é sim bem mais qualificado do que do ano passado. Tem o Palácios também, tem o Luiz Oyama, o Igor Meritão, o Rafael Guzzo. É um time melhor, apesar da baixa também do Dieguinho. No ataque que ficou devendo principalmente em relação ao centroavante, e não é só sobre ele, porque quando o Goiás ainda começou o ano, lá com o Matheus Peixoto e o Nicolas, eu alertava principalmente nesta questão dos pontas. O Goiás sem um jogador de referência, que no ano passado acabou sendo o Dadá Belmonte, apesar de não ser um atleta espetacular. Se não estiver enganado, deu 5 assistências, marcou 2 gols, mas nesta temporada, principalmente de Série A, ficou faltando aquele jogador pelas beiradas, diferenciado do Goiás, sabe? Um jogador mais caro, ou até mesmo um velocista, algo que o Goiás não tinha no seu elenco até a chegada do Anderson Oliveira e também do Alano. Não que sejam grandes craques, mas que pelo menos tem essa característica de velocidade, algo que antes, o Vinícius não tem, essa questão de correria, de explosão, só ficava nas costas do Apodi. Então eu vejo como o principal erro do Goiás no ano de contratação a falta de investir exatamente em um ponto esquerda muito bom, sabe? Um cara de fato renomado aí no futebol brasileiro ou internacional, pagava, 2, 3 milhões de reais e um salário de 200, 300 mil, de fato um investimento mais alto. E a opção também
de um centroavante. Eu não vou jogar porque quando o Goiás trouxe no começo do ano o Matheus Peixoto juntamente com o Nicolas, eu imaginei que poderia dar conta de um cenário de Série A para a sequência do ano. Acabou que não funcionou. Mas depois da saída também dos dois, né, acho que o Goiás deveria ter ido mais forte no mercado da bola no cenário brasileiro. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já dei a minha opinião, daqui a pouco eu falo exatamente, né, as palavras